vocês estão acompanhando os eventos, né? Eu cheguei aqui ano passado, inclusive uma curiosidade, vou abrir um parênteses rapidinho. Ano passado eu fui a pessoa que pregou no último sábado do ano de 2017 e de novo no último sábado de 2018. Será que em 2019 também vai ser assim? Sabe? Eu estava pensando sobre isso e quando essas coisas começam a repetir, parece que começa a virar uma tradição, né? Mas falando em tradição, nem sempre tradição é bom, nem sempre tradição é legal, faz bem. Mas de qualquer forma, como o irmão Luciano no sul disse, né? Deus ele sabe. Deus sabe. Deus ele sabe, Deus ele determina. Mas queridos, eu queria dizer também que eu me sinto feliz de estar com você hoje aqui nesse último sábado. Eu acho que eu não me sentiria melhor em outro lugar, tá certo? Apesar das nossas lutas, né? Apesar das nossas atribulações do dia a dia, mas estar na casa que nós denominamos casa de Deus e abrindo a palavra para compartilhar contigo, para mim é bom. Acredito que para você também deva ser interessante ouvir, ou quem sabe compartilhar também sobre o que está escrito na palavra. Mas você viu que nós cantamos agora de eternidade em eternidade, não foi? A eternidade é um atributo de quem? Meu, é isso? Vamos lá. A eternidade é um atributo meu. É meu atributo? É um atributo de um ser humano? Sim ou não? Não. Quando o ser humano foi criado, ele foi criado para ser imortal. Certo? Mas hoje nós temos os nossos dias contados. Não é assim que funciona? Depois da entrada do pecado, o ser humano passou a ter uma vida limitada. Na verdade, ele nem vive, ele sobrevive nesse mundo. Mas a eternidade é um atributo inteiramente ligado a Deus. Mas uma maneira de nós compreendermos um pouco sobre a eternidade é quando você fala de infinito, por exemplo. Acho que eu já até comentei aqui. Infinitos é uma coisa, às vezes, embaraçosa para quem faz matemática, para quem gosta de estudar física. E aparece um negócio chamado de infinito e deixa a gente embaraçado. Vou te dar um exemplo. Do número 0 para frente existe infinitos números. Do número 0 para trás existe também infinitos números. Os números infinitos do 0 para frente, vamos dizer assim, são os positivos. E do 0 para trás, os negativos. São infinitos, os dois lados. Cresce. Agora, entre o número 1 e o número 2, por exemplo, também existem infinitos números. Sabia disso? Entre o número 1 e 2 também existem infinitos números. Aí eu fico me perguntando, se existem infinitos números entre 1 e 2, como é que eu passo de um segundo para outro? Não é verdade? Então, às vezes para nós, quando vamos lidar com algo que tem essa proporção, quando nós vamos lidar com algo que tem essa proporção de infinito ou de eterno, a gente fica embaraçado, sem jeito, e muitas das vezes até mesmo sem graça. Mas o fato dos conceitos de infinito e eterno, por exemplo, serem conceitos embaraçosos, isso não significa que nós estamos condenados a não entender isso, condenados a não interagir com isso. Pelo contrário, nós estamos sim aptos, né? Nós temos sim oportunidade para interagir com esse tipo de coisa. Por isso nós nos sentimos bem em cantar de eternidade em eternidade. Ele é digno de todo louvor. Mas queridos, eu me sinto de certa forma privilegiado em poder falar sobre isso, porque é um privilégio para nós falar sobre Deus. Eu queria fazer algumas provocações, pode ser? Eu sinto algumas pessoas estão dispersas ainda. Vou pedir para você tentar se concentrar. Em sala de aula a gente sempre lidar com esse tipo de coisa também. A gente fica meio sem graça quando o aluno começa a se dispersar. Então eu vou pedir que você se concentre para o que nós vamos falar agora, tá bom? Antes de nós
nós abrirmos a palavra, eu queria trazer para a nossa igreja, para você, irmão, querido irmão, querida irmã, algumas provocações. As provocações no sentido onde vai fazer você refletir, pensar sobre as coisas, tudo bem? Vou começar com a primeira provocação. Quem me deu esse dado, que para mim era desconhecido, mas o Jonathan, o meu filho que está nos visitando, o filho mais velho, tem o Elton e o Jonathan como mais velho, 15 e 17 anos, mas o Jonathan me deu um dado interessante agora. Ele disse assim: pai, sabia que 87% da população brasileira é cristã? O que você diz? Amém? Mas vou fazer minha provocação agora. Se 87% da nossa sociedade brasileira é cristã, por que nós somos o país com o maior número de assassinatos? Com um país que está mergulhado naquilo que nós chamamos de corrupção, por exemplo. Por que a nossa educação é a pior, uma das piores do mundo? Se 87% da nossa população é dita cristã. Posso fazer uma outra provocação? Ou tá bom por aí? Você segura? Mais uma forçada? Queridos, por que nós ouvimos expressões, por exemplo, do tipo, assim, como nós ouvimos hoje na carta missionária, não é isso? A irmã estava num ônibus, foi isso mesmo? E sofreu um acidente. E foi só ela que sobreviveu? Ela não foi para o ônibus, não é isso? Ela não foi para o ônibus. E o ônibus o quê? Capotou e as pessoas morreram. Ok? Como é que a gente diz, queridos? Como é que a gente diz? Amém? Graças a Deus, é isso? A irmã não foi salva? Sim ou não? Sim. Mas se Deus salvou a irmã, por que não salvou os outros também? Será que Deus faz acepção de pessoas? Queridos, percebe que esse culto de hoje, o último sábado de 2018, é um culto de adoração. É um culto onde você está sendo levado a refletir sobre Deus. Posso fazer uma outra? Segura mais um pouquinho? Por que a nossa mensagem de testemunhos que deram certo sempre antes da nossa oferta e da entrega do nosso dízimo? Não parece uma barganha que a gente faz com Deus? Percebe o que eu queria dizer? Eu estou fazendo o quê? Deixa eu ver se você está comigo. Estou fazendo o quê, queridos? Provocação. Você está refletindo sobre o assunto, sim ou não? Quem está comigo? Levanta a mão, por favor. Quem está comigo aqui? Ou será que o sermão já começou e já deu sono? Quem está comigo? Diga amém. 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 Eu quero sugerir para você quero fazer uma proposta, o porquê dessas coisas. Tá bem? E a proposta é a seguinte: nós temos deixado de lado, inclusive temos deixado de lado a leitura bíblica. Nós temos nos esquecido como é ler a Bíblia. Essa é a impressão que eu tenho. Nós temos tratado a Bíblia como se fosse um amuleto. Eu não estou querendo simplesmente criticar, estou levando você a refletir. Será que realmente, se eu fizer 40 semanas ou 40 dias de oração pela manhã, no final disso, quando eu cumprir todos os requisitos, aí Deus vai dizer assim: deixa eu ver, dia 1, 2, 3, 4, 5, ok, toma a tua bênção. É assim que acontece, queridos? Você já percebeu que muitas das vezes nós vamos à igreja, abrimos a Bíblia com aquela postura de seriedade, mas você entra e sai da igreja sem nenhuma transformação interna? Você já percebeu que você assiste cultos pela televisão, onde Deus é simplesmente um objeto, onde você está barganhando com Ele para ser abençoado? Já percebeu isso? Você já percebeu, queridos, que quando você faz a sua devoção matinal, você faz a leitura da Bíblia de um capítulo,
e quando termina você não lembra de mais nada do que você leu? Já aconteceu isso contigo, já aconteceu comigo várias vezes. Nós temos tratado a Bíblia como se fosse um amuleto. Melhor seria se eu pegasse um pé de coelho, colocasse aqui na cintura e dissesse, vai me dar sorte. A impressão que eu tenho é que se eu sair de casa e não orar, eu preciso voltar para casa e orar para que tudo dê certo. A impressão que eu tenho é que todas as coisas que vão acontecer comigo, o que Deus tem para fazer por mim, depende de mim e não depende dele. Porque se eu orar certinho, se eu ler a Bíblia certinho, aí Deus vai fazer alguma coisa. Porque eu fiz a minha parte. Eu tenho percebido, queridos, que a leitura bíblica tem perdido o seu sentido real. E a gente fica floreando, inventando coisas que não estão no relato bíblico. Alguém está comigo aqui ainda? Amém? Amém. Tudo bem. Então abra sua Bíblia, querido. Abra no primeiro capítulo do livro de Gênesis, capítulo 1. Eu gostaria de citar para vocês alguns textos em que a gente lê, relê, mas nós vamos perceber que tem detalhes que nos faltou, tem detalhes de grande importância que nos fazem realmente conhecer quem é Deus. Antes de nós lermos o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Gênesis, eu quero te dizer qual é a diferença entre o tipo de texto chamado literário e o texto não literário. Alguém já ouviu falar nisso? Alguém já ouviu falar? Ninguém? Quem não ouviu falar em texto literário e não literário? Legal. Então, se você nunca ouviu falar, então você vai ouvir falar hoje. Queridos, existem apenas duas opções. Duas opções para textos. A primeira opção é quando você considera um texto literário. O que é um texto literário? Um texto literário é quando o autor do texto tem a intenção de expressar emoções, tem a intenção de expressar opinião, aquilo que ele sente ou aquilo que o personagem está sentindo. Em outras palavras, o texto literário é aquele texto onde ele está tendencioso a alguma coisa. Ele quer mostrar alguma mensagem. Esse é o chamado texto literário. Até aqui, alguma dificuldade? Tranquilo? Acho que você está muito silencioso. Sim ou não? Deu para entender o que é um texto literário, queridos? Sim. Sim ou não? Sim. Quem não entendeu o que é um texto literário? Silêncio de novo. Essa é uma turma difícil. E o que seria um texto, então, não literário? Não literário. Um texto literário, por exemplo, é muito simples. Quem já parou para ler o manual de instruções da sua televisão ou do seu computador? Quem já parou para ler? Nossa, parabéns! Parabéns! É uma a gente já até tentou, né? É um tipo de texto que você lê e já fica cansado na primeira frase. Por quê? Porque ele só traz informações úteis para uma determinada finalidade. Ele não tem a intenção de fazer você viajar em pensamento, por exemplo, de estimular a tua imaginação. Ele vai trazer apenas informações úteis específicas. É um texto não literário. Agora, voltando para a nossa realidade, o livro que você está segurando na mão, ou talvez o celular que você está segurando na mão, o texto bíblico é um texto literário, carregado de intenções e emoções, ou é um texto não literário? O que você acha? Literário. Literário? É isso? Ou é um manual de instruções? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais que tudo. O que você acha? Será que os 10 mandamentos é um texto não literário? Apenas um manual de regras? Ou será que nesse texto, ou nesse trecho, também existe a intenção de alguma coisa? Também revela a emoção de alguém? Eu queria dizer para você, queridos, que o relato bíblico realmente é um texto literário. Quando o autor do livro, o escritor do livro, escreveu,
ele não estava simplesmente ouvindo Deus e escrevendo. Não. Ele também colocava ali a sua cultura, também colocava ali a sua intenção, a sua emoção, aquilo que ele sabia sobre o mundo. É um texto literário. Vamos te dar um exemplo, queridos, como às vezes a gente fica muito superficial na leitura bíblica. Olha o que diz no capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que bonitinho. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, acabou. É uma descrição. Ou será que realmente esse texto é um texto literário e o autor, o escritor desse texto, tinha intenções por trás do que está escrito? No princípio criou Deus os céus e a terra. O que você deve fazer para voltar a ter um estímulo à leitura bíblica? Para tornar a leitura bíblica interessante? Para nós não darmos continuidade nas formas equivocadas de filosofias bíblicas que muitas das vezes não tem nada a ver com o que está escrito. Para você compreender um texto, querido, você precisa começar a fazer perguntas. Vamos fazer algumas perguntas só nessa frase? Diz assim: no princípio. Que princípio foi esse? A criação. Da criação? Que criação? Do universo. Do universo? Mas o relato bíblico não fala da criação da terra. Percebe? Que apenas numa única palavra, no princípio, duas palavras, o princípio, no princípio, você já tem várias indagações no princípio. Aí vamos passar agora para a terceira palavra: criou Deus. No princípio criou quem? Deus. A pergunta que se faz, se esse aqui é um livro que te entregaram agora, você nunca teve contato nenhum com a Bíblia ou com o relato bíblico, você vai perguntar: qual é a pergunta que você faz? No princípio criou Deus. Qual é a pergunta que você faz? Eu peguei. Quem é Deus? É verdade? Quem é esse rapaz que apareceu aqui? Quem é Deus? Por que ele fez? Por que ele criou? Se é no princípio, então ele existe antes do princípio. Percebe? E tem muitas indagações, muitas informações, mas o relato bíblico ele responde quem é Deus. Se você continuar a leitura bíblica, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele situou você onde isso está acontecendo. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A intenção agora não é entrar nos detalhes, por exemplo, do aspecto físico do que diz a terra sem forma vazia, mas existe muita coisa por trás disso. Mas eu queria destacar aqui, querido, o seguinte: o Espírito de Deus, olha, falou sobre Deus lá no começo, e agora ele fala sobre um outro personagem. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 13 agora: e disse Deus. Lembra que nós nos perguntamos quem era Deus? E agora aparece assim: disse Deus. O que foi que ele disse? Lê para mim aí: haja luz. Se você continuar todo o capítulo 1, você vai sempre ver Deus dizendo: haja luz. E através dessa expressão haja, Deus está criando. E criar é fazer alguma coisa. Percebe que a primeira coisa que o relato bíblico fala sobre Deus é a respeito daquilo que Ele faz. Queridos, como é que nós cristãos devemos ser conhecidos? Se alguém perguntar para você assim: o que é ser cristão? Seguidor de Cristo, o que é ser cristão? Só um momento, deixa eu pegar minha Bíblia. Vou ler para você aqui um relato bíblico para te mostrar o que é ser cristão. Equivocado, queridos. O relato bíblico nos ensina que Deus é apresentado através daquilo que Ele faz. E nós, como seguidores de Cristo, seguidores desse Deus eterno, também deveríamos ser apresentados a partir daquilo que nós fazemos. E deixa eu te perguntar: o que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito?
Temos vindo à igreja todos os sábados. Temos vindo à igreja todos os JAs, todos os cultos missionários de domingo e os cultos de oração. É isso que nós temos feito. Mas se nós formos para o relato bíblico daquele que originou a palavra cristão, Jesus Cristo, você vai ver que Jesus, confere lá na Bíblia, confere aqui na Bíblia, na sua Bíblia, Jesus passou, acho que 90% da sua vida e do seu ministério fora da igreja, lá fora. E eu vou dizer uma coisa, lá fora, e não foi fazendo evangelismo. Jesus passou a maior parte do seu ministério fora da igreja, do prédio, curando, alimentando, abençoando. Temos, queridos, curado, alimentado e abençoado? É o que diz o relato bíblico. E eu prometi para vocês, estou tentando cumprir, que a mensagem de hoje era uma mensagem para a nossa reflexão. Afinal de contas, se apresenta sobre nós agora uma janela do tempo dividida em 365 dias. E o que nós faremos com isso? Vamos para um outro texto para nós compreendermos como muitas das vezes a gente lê o texto muito rápido e não consegue entender o que de fato diz a Bíblia. Vá agora para o capítulo 4 do livro de Gênesis, capítulo 4. Todos encontraram? Amém? Capítulo 4, versículo 1. Posso ler? Diz assim, capítulo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. No original bíblico, esse com o auxílio do Senhor, na verdade está escrito assim: eu adquiri um varão, é o Senhor. Adão e Eva achavam que Caim já era o Messias. A esperança deles na restauração desse mundo que agora está em pecado era tão grande que eles achavam que Caim já era o Messias. Mas nós conhecemos a história. Vamos inclusive ler um pouco da história aqui de Caim. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi o pastor de ovelhas e Caim foi o quê? Lavrador. Está comigo ainda? Lavrador. Caim foi o quê, queridos? Lavrador. Muito bem. Versículo 3 agora. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tudo bem até aí? Legal? Tranquilo? O que foi que Caim trouxe para o Senhor? Uma oferta. Do que era composta essa oferta? O que diz aqui o relato bíblico? Das frutas. Caim trouxe do fruto da terra. Como ele era lavrador, você pode imaginar aqui na nossa realidade, quem sabe? Macaxeira, o que mais? Melancia, o que mais, queridos? Frutos da terra. Pinhão, muito bom, bem lembrado. Não é? Queridos, Caim trouxe uma oferta para o Senhor. Foi dentro das possibilidades e dentro das realidades que ele tinha, que ele vivia. Mas olha o que diz o relato bíblico agora, no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agora vem a parte mais interessante. Agradou-se o Senhor de quem? De Abel? Não, eu vou ler de novo. Agradou-se o Senhor de quem? Eu vou ler como está na minha versão bíblica aqui, tá bom? Agradou-se o Senhor de sua oferta. É assim que está na sua Bíblia? Não. Primeiro ele se agradou de quem? De Abel. E depois do quê? Queridos, nós fomos ensinados desde pequeno
que o grande erro de Caim foi ter trazido dos frutos da terra e não o cordeirinho. Mas o que o relato bíblico diz é totalmente o contrário. Deus primeiro olha para onde? Para onde Ele olha? Para você. Deus olha primeiro para o ser humano. Deus olhou primeiramente para quem? Abel. Depois Ele olhou para a oferta. O problema, queridos, não estava na oferta. O problema não foi naquilo que Caim estava fisicamente, materialmente oferecendo para Deus. Esse não era o problema. O problema estava além disso. Estava no próprio coração de Caim. Olha o que diz o relato bíblico. Versículo 5. Ao passo que de Caim, primeiro Caim, e de sua oferta, não se agradou. Percebe que muitas das vezes nós estamos lendo a Bíblia de forma muito rápida, deixamos passar esse tipo de detalhe, e aí a gente fica, como é que eu posso dizer? Fica enquadrado, fica como se fosse um animal que usa aquela proteção do lado e que não pode olhar para os lados, só para frente. Eu esqueci o nome agora. Qual é o nome? Cabeçada. Como? Cabeçada. Cabeçada. E ele fica bitolado para olhar só para um lugar. E a gente fica achando que Deus está mais interessado naquilo que você pode oferecer. Não, eu vou trazer meu dízimo e Deus vai se agradar disso. Não, queridos. Deus se agrada primeiramente de você. Amém. E sabe o que nós podemos entender, ou poderíamos entender melhor, ou fazer uma aplicação desse texto, queridos? É que quando você também olhar para o outro, é quando eu olhar para o outro, eu primeiro preciso me agradar dele, não daquilo que ele pode me oferecer. Mas o relato bíblico não terminou. Vamos continuar agora no versículo 5, dando continuidade. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. E aí diz assim: irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu do semblante. Caim revela agora, deixa a máscara cair e deixa transparecer do quão magoado ele estava e do quão equivocado ele estava diante de Deus. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor. Agora eu fiquei confuso. Você ficou confuso também? Observe o que ele diz aqui. Então lhe disse o... Eu não entendi mais nada. Eu confesso, estou meio confuso agora. Porque de quem Deus se agradou? De quem é que estava com o coração aberto, apto para agradar ao Senhor? Quem era? Abel. E com quem Deus foi falar? Exatamente com aquele que tem dificuldade, aquele que estava errado, aquele que muitas das vezes é difícil de lidar. Foi com esse que Deus foi falar. Deus não foi atrás do bonzinho, foi atrás do mal. Por que será, queridos? Por que será, queridos? Mais uma vez o relato bíblico quer me dizer o seguinte: nós também devemos nos importar com o outro, mesmo que ele seja difícil, mesmo que aos meus olhos ele seja o quê? Perdido. Porque nós temos esse costume, não, que ele está perdido já, não tem mais jeito. Mas o interessante é que o relato bíblico insiste com aquele que está perdido. E Deus diz assim para ele: porque andas irado e porque descaiu o teu semblante. Em outras palavras, filho, eu estou percebendo o que está acontecendo, mas eu preciso que você se abra comigo. Está no teu rosto, as tuas feições, a tua emoção está expressa aqui, ó. Eu estou vendo. Você não consegue mais esconder de mim. Por que você está assim tão triste, magoado? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito também? Eu estou aqui de braços abertos para te aceitar. Você só precisa proceder de maneira correta.
E ele continua: se todavia procederes mal, eis que o pecado já está porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti o que? Dominá-lo. Em outras palavras, é você que decide, e é você que tem a capacidade de dominar a tua decisão. Queridos, no versículo 8, relata que Caim convidou seu irmão para ir ao campo. Lá no campo, Caim se levanta contra o próprio irmão e faz o quê? Mata seu irmão. No versículo 9, então, Deus volta a falar. Adivinha com quem? Com Caim, aquele que é difícil. Depois da morte de Deus, mais uma vez, vai aonde? Vai aonde, queridos? Vai atrás de Caim. Percebe que o relato bíblico está me dizendo que Deus não é o tipo de Deus onde eu vou atrás de Deus. É o contrário. É Ele que vem atrás de mim. E mais uma vez Deus vem até Caim para dizer: filho, onde está Abel, teu irmão? O que foi que aconteceu? E o que é que Caim responde? No versículo 8, versículo 9 diz assim: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Se você for buscar no dicionário, a palavra tutor é um termo jurídico. A palavra tutor é um termo jurídico que significa o indivíduo que exerce uma tutela. E por extensão desse significado, tutor também significa aquele que ampara, aquele que protege, defende, aquele que é guardião. Agora, por favor, acompanhe a leitura no capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo, deixa eu encontrar aqui, no versículo 15. Versículo 15, queridos, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou aonde? No jardim aonde? No Éden. Para cultivar e o quê? Guardar. Percebe como Caim sabia o que Deus estava perguntando para ele? Em algumas versões bíblicas diz assim: Senhor, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Em outras palavras, Senhor, o Senhor não percebeu ainda que nós estamos em pecado agora? E esse negócio de guardar é só lá no Éden? Foi lá no Éden que você disse que era para guardar e cultivar. Aqui não está mais rolando esse tipo de coisa. Não sou mais responsável, guardador, não sou mais o protetor, aquele que ampara. Caim se revela por completo da maldade que estava em seu coração. Muitas das vezes nós também, queridos, vamos agir dessa maneira. Achamos que guardar e proteger ficou só para o jardim do Éden. E nós não estamos muitas das vezes dispostos a guardar, proteger e amparar o nosso irmão. Porém, queridos, o relato bíblico continua e Deus mostra para Caim, no versículo 11, dizendo assim: eis agora, pois, maldito sobre a terra. Quando você lê isso de uma maneira muito rápida, você vê que Deus está fazendo o que com Caim? Punindo, amaldiçoando. Ele diz: eis agora que você é maldito sobre a terra. Não é isso? Sim ou não? Não. Proteção. Porque eu não posso amaldiçoar e ao mesmo tempo proteger. Porque se você continuar fazendo a leitura bíblica, ele diz assim: eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. E então Caim se manifesta e diz assim: Senhor, eu não posso suportar tudo isso. Eu não posso suportar, é demais para mim. E Deus, mais uma vez, através do relato bíblico, nos ensina uma coisa. Ele diz assim: Caim, ainda no seu discurso, diz: eis que agora me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Então Deus agora fala, diz:
Assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferissem de morte quem quer que o encontrasse. Então você percebe, queridos, que quando Deus diz que você é amaldiçoado para Caim, Ele na verdade está querendo dizer: filho, você agora vai sofrer as consequências das escolhas que você fez. Mas o meu amor por você não diminuiu nem um pouquinho. Porque eu sei que tudo por aquilo que você vai passar, e não vai ser fácil, eu ainda vou te ajudar. Vou colocar em você um sinal de tal forma que as pessoas que te encontrarem vão reconhecer esse sinal e não vão ousar te ferir. Percebe, queridos? Nós muitas das vezes estamos acostumados e fomos ensinados a olhar sempre do lado do opressor. Mas quando você se coloca no lado do oprimido, a perspectiva é totalmente diferente. Posso dar um outro exemplo, queridos? Posso dar, ou seja, já cansou? Ainda dá tempo ainda? Tem força para mais um pouquinho? O texto bíblico de Gênesis capítulo 6 é um texto que é contra toda a Bíblia. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6 fala sobre o relato do anúncio do dilúvio. Conhece essa história? Sim ou não, Pedro? Conhece a história do dilúvio? Lembra como foi que aconteceu? Deus previu uma destruição que iria acabar com quem? Com a nação. Com quem? Com a nação da terra. Com a nação da terra? Só com a nação? Todo ser vivente. Tudo. Todos os seres da terra. Com tudo. E quando você pega um militante ateísta, por exemplo, ele usa o texto bíblico, capítulo 6 de Gênesis, como um forte argumento de que Deus é um Deus vingativo, é um Deus carrasco, movido pela emoção. Não fez errado, eu vou destruir com você. Você percebe que muitas das vezes, quando eu digo assim, um ateu militante, não quero dizer que também na classe evangélica ou cristã não tenham militantes que... Estou fazendo o gesto para não dizer o nome, por exemplo, mas para você ser levado a pensar. Queridos, o texto bíblico do capítulo 6 do livro de Gênesis parece descrever um Deus que age por impulso. Errou, eu vou punir. Mas vamos ver o que acontece aqui. No versículo 1 do capítulo 6 diz assim: como se foram multiplicados quem? Os homens na terra. Isso é bom ou é mau? Os homens se multiplicaram na terra. Isso é bom ou é mau? É bênção ou é maldição? É bênção. Até porque lá no início do livro de Gênesis, o que Deus fala para Adão e Eva? Crescer e o quê? Multiplicar. Isso daqui é um sinal de bênção sobre a terra. Então, como se foram multiplicados os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e que entre elas, entre todas, as imagens agradaram. Beleza? Tudo bem? Versículo 2: vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais me agradaram. Se você ler esse versículo de forma muito rápida, sem a intenção de compreender o que está nas entrelinhas, ou de forma subjetiva, escrita nesse texto, você vai passar por cima de muita coisa interessante. Queridos, ontem nós estávamos conversando em casa de que a Bíblia não é para ser lida. Concorda comigo? É ou não é? Quem concorda que a Bíblia não é para ser lida? Bom, se a Bíblia não é para ser lida, o que a gente está fazendo aqui?
A Bíblia para ser? Show de bola. Deixa eu ver. A Bíblia, queridos, não é para ser lida, é para ser estudada. Você que faz ano bíblico, parabéns. Mas eu vou te dar um conselho bem sincero. Não é a melhor forma de você compreender a Bíblia. Não é através do ano bíblico corrido, para ler a Bíblia toda em um ano. A Bíblia faz diferença quando você começa a estudar sobre a Bíblia, a estudar o autor, o verdadeiro autor desse livro. Percebe que pode ser que o escritor seja humano, mas o autor foi Deus. Nesse versículo, por exemplo, versículo 2, eu vou destacar aqui algumas palavras, 3 palavras na verdade, que diz assim: vendo os filhos de Deus, vendo. Antes dessa história do dilúvio, você já ouviu essa expressão, ver? No hebraico, no original, é hará, que foi a mesma expressão usada para quando Eva disse, aliás, quando o relato bíblico disse sobre Eva, ela viu o fruto. E mais uma vez agora os homens vendo as mulheres dos filhos dos homens, eles também viram. Vou destacar a próxima palavra. Viram que as mulheres eram o quê? Formosas. A palavra hebraica aqui é tou, que é a mesma expressão usada quando Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era bom para ser agradável aos olhos, consumido. Terceira palavra, queridos, tomaram para si o quê? Mulheres. No relato bíblico, lá na queda, diz que Eva tomou do fruto para si e ofereceu ao seu. O que será que esse versículo 2 está querendo dizer para nós? Que aqui está acontecendo o quê? Uma segunda queda. Uma segunda queda. O detalhe, queridos, é que nessa segunda queda, eu acredito que eu não vou ter tempo para a gente discorrer sobre isso. E talvez fiquem algumas dúvidas aí. Mas essa segunda queda, ela vem com consequências, ou com uma expressão de consequências muito maiores da expressão que foi revelada na primeira queda. Uma coisa interessante está no versículo 3, diz assim: então diz o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. A palavra Espírito aqui é a mesma palavra que aparece, se você voltar um pouquinho às folhas do livro de Gênesis, que está lá no versículo 2 do capítulo 1. Diz que a terra se forma vazia, que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as... E depois que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o que foi que aconteceu na terra? A criação. Então, antes da criação, o Espírito de Deus se manifestou. Mas agora, na segunda queda, o que o relato bíblico diz? Que esse Espírito vai ser o quê? Retirado. E depois que esse Espírito é retirado, o que ocorre? Ocorre uma destruição. Não vou continuar, queridos, a leitura, por conta do nosso tempo está avançado, mas eu gostaria de finalizar aqui dizendo o seguinte: nós sabemos que em determinado momento, aquele Consolador que foi prometido, foi enviado para este mundo, que é o Espírito Santo de Deus, vai ser retirado da terra. E quando isso acontecer, haverá uma destruição. A mesma coisa que ocorreu no capítulo 6. Vai ficar ainda na consciência de vocês a pergunta: Deus realmente é um Deus vingativo, destruidor? Será que os ateus realmente têm razão? Nós não temos tempo para continuar. Mas o relato bíblico do capítulo 6 do livro de Gênesis revela um Deus amoroso, não um Deus vingativo. Amém. Eu vou deixar como dever de casa. Há quem diga que todo professor deveria se preocupar sempre em deixar o dever de casa no aluno, porque ele entende em sala de aula, mas aprende em casa, né? E eu vou deixar como dever de casa que você
faça uma reflexão dos versículos seguintes, do capítulo 6 do livro de Gênesis. Mas nesses exemplos que nós vimos aqui na Bíblia, já deu para perceber que muitas das vezes nós estamos fazendo uma leitura muito rápida desse livro. Nós não estamos nos demorando na leitura desse livro. E talvez essa seja a motivação pelo qual nós temos no nosso país 85% de pessoas, 87% de pessoas cristãs, mas o nosso país é um dos mais violentos do mundo. Talvez, na falta da leitura e compreensão, da busca pela compreensão do relato bíblico, nessa falta esteja também a não compreensão e dizer que tudo é graças a Deus. Se você foi liberto, se você recebeu um milagre de Deus, mas outros não receberam, graças a Deus, dando a impressão de que Deus é um Deus que faz acepção de pessoas, e Ele não faz acepção de pessoas. Nós temos encarado os conceitos e atributos de Deus de forma equivocada. Por exemplo, vou finalizar aqui, já prometi várias vezes, né? Mas um exemplo, queridos, Deus não é onipotente? Sim ou não? Deus não pode todas as coisas? Pode. Deus pode fazer chover, pode parar de fazer chover. Mas sabe, queridos, Deus não pode, é um absurdo. Não é só porque Deus criou todas as leis físicas, inclusive, que regem toda a natureza, que Ele, sendo Deus, vai dizer assim: não, eu sou Deus e agora eu vou transgredir essas leis que eu mesmo criei. Deus não age dessa forma. Deus faz uso das leis que Ele criou para beneficiar